O barulho diz que o trabalho remoto está morrendo. Se a gente abrir as redes sociais ou abrir até mesmo alguns portais de notícias profissionais, a gente vai ver informação dizendo que muitas empresas estão fazendo um mandato de retorno ao escritório, um mandato de retorno totalmente ao trabalho presencial. Mas um censo americano mostra que, pelo menos nos Estados Unidos, esse número não se moveu em quase nada, ou o movimento que teve acabou sendo muito localizado e quase irrelevante. Vamos entender esse número. Saiu um documento, né, um documentário feito pela Fortune recentemente com dados do Census Bureau americano. Ele é basicamente um censo do mercado de trabalho norte-americano e é agora, fresquinho, de julho de 2026. Esse dado, representado pela Fortune aqui no artigo, ele mostra que a taxa combinada de trabalho híbrido e remoto ficou em 22,3% em janeiro e 22% em fevereiro de 2026, praticamente parada, num período que ela foi analisada nesse período de 2 anos, tá. Janeiro aí de 2024 a fevereiro de 2026. Movimentação, como eu disse, quase irrelevante. A firma que fez a pesquisa, né, a Lessman, ela acompanhou muitas empresas grandes também no mercado norte-americano e obviamente é uma pesquisa que aqui já vale o call-out, né, é uma pesquisa que foi feita em cima do mercado norte-americano, mas que a própria Fortune cita que está sendo verificada e se corrobora por algumas movimentações analisadas no mercado global. Mas eu deixo aqui o ponto de análise para você sempre analisar as fontes daquilo que eu trago para você entender o que que é dado localizado e o que que é dado global, até mesmo para entender o que que está acontecendo agora na sua região onde você trabalha, tá? Mas de volta para a pesquisa da Lessman, eles encontraram que das grandes empresas norte-americanas, 130 das grandes empresas norte-americanas, apenas 3% exigiu um retorno presencial de 5 dias por semana. Isso é obviamente um número muito pequeno, muito, eh, leve, se você compara por todo o barulho que a gente vê nas redes sociais sobre o retorno ao escritório. E veja só que interessante que muitos dos setores que voltaram 100% são realmente setores onde a necessidade desse retorno foi considerada crucial de acordo com o próprio negócio, de acordo com o tipo de trabalho que aquela função ou aquela indústria exerce. Um exemplo é, por exemplo, é os grandes bancos. Os grandes bancos, eles voltaram para o escritório, voltaram a ter o seu atendimento no escritório, mas ainda são minoria entre os grandes bancos aqueles que exigiram o retorno de todas as suas funções. Então, enquanto algumas funções, algumas áreas da empresa voltaram a trabalhar 5 vezes por semana, algumas outras continuam tendo o seu trabalho híbrido ou até o seu trabalho remoto mantido. Aqui é muito interessante, né, analisar, e eu falo isso olhando para a matéria, olhando para os dados que são apresentados pela pesquisa, porque toda semana tem uma manchete nova falando sobre a necessidade de retorno ao escritório, e a gente tem quase uma politização em cima disso, uma politização de pessoas gritando que você precisa voltar para o escritório, que voltar a trabalhar no escritório, olhando para os seus colegas é a maneira correta, e como eu falei, acaba até mesmo politizando os motivos para isso, colocando alguns pontos que não tem nada a ver com o trabalho no escritório em casa para fazer essa conversa ficar mais acalorada. E por que que você vê tanto disso nas redes sociais? Obviamente porque o algoritmo, malvado como ele é, ele favorece tudo aquilo que gera discussão, que gera debate, que pode gerar até mesmo algum tipo de intriga. Por quê? Porque isso gera engajamento, gera curtidas, gera comentários. Então você vai ver isso, principalmente quando se trata de uma opinião mais forte de alguém sobre o retorno do escritório, cada vez mais frequente, porque o algoritmo vai querer te entregar mais e mais daquilo. Mas agora vamos voltar para os dados e vamos colocar os nossos pés no chão aqui para entender um pouquinho sobre o que que esse movimento nos indica, né? A gente pode achar que essa movimentação pequena em 2, 3 anos é uma boa notícia a respeito de flexibilidade. Seria a flexibilidade dos funcionários vencendo o corporativismo, né. Mas a gente tem que olhar isso sempre com todas as óticas e olhar isso da maneira correta. Se você é um gestor, se você é um líder, você sabe, você entende, você compreende como
quando, onde as funções vão conseguir executar melhor as suas atividades. E, esperançosamente, você conversa com as pessoas que são especialistas naquelas funções para entender como, onde, de que forma elas exercem o seu trabalho da melhor maneira. Porque não há empresa no mundo que não esteja focada em aumentar a sua produtividade, de certa forma também aumentar os seus lucros, é assim que o negócio funciona. O negócio ele funciona dando lucro, dando resultado, aumentando a produtividade e diminuindo os custos. Se a gente tem dados e fatos mostrando que trabalhar remotamente ou trabalhar no modelo híbrido para algumas funções são melhores, é uma forma até mesmo de salvar dinheiro da empresa e aumentar a produtividade, eu não vejo por que motivo as empresas forçariam os seus funcionários dessa forma a voltar para os escritórios. Mas, de novo, a gente precisa se atentar para os dados e para os fatos. Você, como gestor, como líder, precisa, quando tem um chamado desse de retorno ao escritório, precisa estar com a sua argumentação, com a sua motivação para fazer isso muito bem fundamentada. E assim, até mesmo a sua equipe vai entender, vai conseguir até mesmo apoiar uma decisão, porque entendeu que ela foi tomada de maneira racional e não de maneira emocional, baseada na sua opinião, no que você acha melhor para você. Só que tem um ponto que é bem interessante trazer em cima disso, que é olhar para o mercado de trabalho em cima de quais são as oportunidades que estão disponíveis lá fora também, em que momento que a gente vive. Por quê? A disposição de pedir demissão por causa de uma data de volta ao escritório, ela despencou nesses últimos 2 anos, também vem do censo americano, de 91% para cerca de 40%. Então eu vou repetir aqui para você entender os dados. Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, 91% das pessoas pesquisadas disseram que considerariam pedir demissão do seu trabalho caso a empresa decidisse que ela deveria trabalhar 100% presencial. Esse número ele caiu de 91% para 40%. E esse é um dado muito relevante, porque isso mostra que, de maneira geral, as pessoas estão menos motivadas pela ideia de que está fácil mudar de emprego, está fácil conseguir algo novo, caso a empresa decida que elas precisam retornar ao escritório naquele momento. Isso também mostra que o poder de barganha, o poder de negociação, ou o artigo até cita, né, a alavanca de negociação, nesse momento, ela está mudando de lado, ou já mudou de lado. Durante um período até mesmo recente da pandemia, pós-pandemia, a gente viu o mercado abrindo muitas oportunidades, pessoas mudando de empresas, com até certa frequência maior do que o normal. A gente falou sobre isso aqui no podcast. E isso deu um poder de negociação maior ou uma alavanca de negociação maior para os funcionários. Tinha uma grande gama de oportunidades lá fora, o mundo estava mais propício a movimentações, aqui eu estou falando de muitas indústrias, mesmo sabendo que não são todas, mas o mercado estava mais propício para uma movimentação. Então, obviamente, fica mais fácil para 91% das pessoas naquele momento dizerem que se a empresa decidir que elas precisam voltar ao escritório, elas têm poder de barganha, elas conseguem procurar algo novo. O mercado mudou. No momento, a gente vê uma grande estagnação econômica, um momento mais incerto, até mesmo incerto não só do ponto de vista de economia, mas a gente tem inteligência artificial, ao menos na narrativa, provocando alguns cortes, a gente tem um mundo que está em conflito, então, obviamente, esse número cair tão fortemente, né, para 40% também faz sentido. E, obviamente, o grande desfecho aqui, o grande fechamento desse ciclo de reflexão é que o mercado, de maneira geral, mostra que o trabalho remoto continua de pé. O trabalho híbrido continua de pé. Nada disso está morrendo, nada disso está desaparecendo. O que a gente vê é um momento onde a alavanca que estava muito flexionada para um lado, onde a gente tinha muita movimentação eh, pró-trabalho remoto e empresas cada vez indo mais para esse modelo de trabalho, sem pensar na racionalidade do porquê, agora volta a dar alguns passos atrás e volta a refletir, volta a trazer um pouquinho mais de dados e fatos para entender o que pode e deve funcionar aqui no escritório, que precisa ser uma função presencial, e o que pode também funcionar e talvez até de uma maneira melhor. Tem muitos dados que mostram
muitos tipos de funções que aumentam a sua produtividade e a sua entrega trabalhando remoto, e aí essas funções devem realmente funcionar da maneira que elas vão trazer mais retorno para a empresa. E aqui, embora a discussão nos comentários possa até vir a ser essa, né, o ponto de vista humano, o ponto de vista do funcionário, aqui a gente está tratando apenas de números e fatos, porque realmente eu vou voltar para o ponto que eu citei em cima de o que que significa ser um negócio, o objetivo do negócio principal era dar lucro, atender aos seus clientes, atender aquela que é a missão da empresa com seus produtos e serviços, e se determinadas funções vão fazer isso acontecer de uma maneira melhor, presencial ou remoto, aquilo esse dado, né, dar lucro, atender melhor seus clientes, seus consumidores, entregar melhores produtos e serviços, deve ser o grande ba basilador ou desse poder decisório em cima do que vai ser melhor para a decisão da empresa sobre trabalhar remoto ou no escritório. Então, para você, né, para ficar a reflexão contigo aqui em cima desse assunto, negocie flexibilidade com dado. Não adianta você trazer dados ou informações soltas como o argumento de pedir demissão, porque o mercado mostra que não é um bom momento para você pedir demissão e talvez essa ameaça soe vazia. Agora, quando você traz alguns dados da sua indústria, mostrando como, por exemplo, o que nós citamos da pesquisa, que apenas 3% das grandes empresas norte-americanas estão trabalhando 100% remotos, e você mostra dados, pesquisas, fatos que indicam que o seu tipo de função, o seu tipo de cargo funciona melhor no modelo híbrido ou remoto, esse é o tipo de poder de barganha que vai sustentar muito mais forte a sua voz. Porém, entenda também o que significa o chamado de retorno da empresa. E obviamente, né, se você é um líder, se você tem o poder decisório em cima disso dentro da sua empresa ou tem a chance de influenciar, garanta que a discussão ela não seja tão politizada como ela está sendo agora nas redes sociais e ela possa ser mais organizada, mais calma em cima daquilo que vai trazer resultados efetivos para a empresa. Você trazer as pessoas para o escritório apenas para fazer uma microgestão maior, para manter ela sob o seu controle, para trazer até mesmo o argumento de que elas vão conversar, isso vai ser bom para a cultura da empresa. Pense antes, qual que é a cultura da sua empresa? As pessoas vão voltar a trabalhar de segunda a sexta, 100% presencial, como você queria. Qual o objetivo? Qual o grande ponto em cima disso? É a mesma reunião que acontecia virtual passar a acontecer presencial? É o número de e-mails continuar o mesmo? É a comunicação passar a ser mais interrupta, né, indo na mesa um dos outros em cima disso? Ou você tem um bom ponto, um bom dado que sustenta que certas funções trabalhando no escritório vão trazer um melhor retorno para o seu negócio? Decida baseado em fatos e você vai poder decidir de maneira muito mais inteligente. A IA